Um bom programa de vermifugação é ponto-chave para combater a verminose equina. Esse procedimento sanitário, aliado a outras estratégias de manejo, pode trazer muitas vantagens aos criadores. Oi, Guilherme, tudo bem? Guilherme, eu queria saber por que o período seco é o mais crítico para a verminose equina e também por que os potros são a categoria mais atingida. Paulinho, o período seco ele é bastante crítico devido ao grande número de larvas infectantes que os animais ingerem durante o período chuvoso anterior. É muito importante o amigo pecuarista saber que na época das chuvas, com temperaturas altas e umidade adequada, a gente tem uma grande população de ovos e larvas nas pastagens. Como os herbívoros pastam constantemente, eles ingerem esse grande número de larvas e isso vai prejudicá-los lá na seca. Na época das secas, a situação se inverte. Tá? Como nas águas 95% está lá no ambiente, na seca é o inverso. E por que os potros são a categoria mais acometida? Os potros são bastante acometidos devido aos seus hábitos. Eles são bastante curiosos, pastejam muito baixo. E nós temos que lembrar que eles estão junto com as éguas. As éguas, no momento do parto, têm uma queda de imunidade. E com isso, elas liberam muitos ovos nas pastagens. Isso vai contaminar os potros. Agora, conta pra gente no que deve ser baseado um programa de controle estratégico da verminose equina, se existe um modelo padrão ou se cada fazenda individualmente deve adotar suas próprias medidas, estratégias. Paulinha, para a gente montar um controle estratégico, a gente tem que lembrar da questão da época seca e da época chuvosa. Nós temos que garantir que no período mais crítico, esses animais vão estar bem protegidos. Há várias correntes aí no campo, algumas que falam para a gente fazer controles em épocas determinadas e outras que gostam de se utilizar de exames laboratoriais para poder determinar a época mais adequada. Como a prática do dia a dia no campo nos mostra uma certa dificuldade dos exames laboratoriais, a gente preconiza 4 tratamentos ao ano. Tá? Então a gente faz um primeiro tratamento, por exemplo, no mês de janeiro, que é aquela época onde o animal está ingerindo muitas larvas. Vamos fazer um segundo tratamento lá no mês de abril, para garantir que na época do maior desafio, esse animal vai estar bem protegido. No meio da estação seca, lá em julho, né, a gente está pensando em Brasil Central, que é aquela época de um grande desafio mesmo, a gente faz uma nova vermifugação com Centurion. E depois, lá em outubro, para garantir que na época das águas, essa população que vai estar no ambiente seja a menor possível, para minimizar os impactos da verminose na época seca do ano seguinte, tá certo? Um outro fato muito importante é que a gente trabalhando certinho, com épocas adequadas, utilizando um bom produto, a gente diminui os problemas de resistência. Então, e para que isso realmente não ocorra, esse problema da resistência que você comentou, quais outras dicas você pode repassar aos pecuaristas? Paulinha, é muito importante que o produtor, no momento de adquirir um produto, ele veja de qual laboratório é esse produto, que ele olhe se esse produto está registrado lá no Ministério da Agricultura. Outro ponto bastante importante é olhar qual que é a formulação do produto. Antigamente se utilizava muito vermífugos com apenas uma base de antiparasitário. Hoje em dia, a Valley, por exemplo, está retornando ao mercado aí com Centurion com 2 bases altamente eficazes no controle das principais verminoses dos equinos. A gente trabalha com pamoato de pirantel e ivermectina. Isso garante um amplo espectro de ação para o produto, tá? Mas, além disso, ele tem que lançar a mão também do apoio de um médico veterinário. O médico veterinário é que vai chegar na fazenda, vai avaliar a tropa como um todo. Como é que está o estado geral da tropa? O pelo dos animais está brilhante? Como é que estão a ocorrência dos episódios de doenças nessas fazendas? Há animais apresentando diarreias? Há animais com histórico de cólica? Quando houve uma mortalidade de animais, por exemplo, foi avaliado se essa morte ocorreu em virtude de algum parasita? E de tempos em tempos, é interessante que esse veterinário lance mão de exames laboratoriais. É interessante avaliar como é que está o OPG desses animais, né? O OPG é a contagem de ovos por gramas de fezes, para ver se o produto que está sendo utilizado continua eficaz naquela fazenda. Então, fazendo isso, a gente consegue evitar esse problema de resistência aos animais. E agora, direto da região norte de Minas Gerais, a nossa equipe de reportagem tem mais informações sobre medidas importantes que devem ser colocadas em prática para combater a verminose equina.
estado de Minas Gerais possui o maior plantel de equinos do Brasil, com mais de 800 mil animais de diferentes raças. E o controle das verminoses nas propriedades é primordial para o estado se destacar cada vez mais no setor. Na fazenda Recanto do Rio Verde, em Montes Claros, no norte mineiro, o manejo da tropa de manga larga marchador é a base para o sucesso do criatório. De acordo com o veterinário da propriedade, Danilo Lages Bento, aqui o programa de vermifugação é seguido à risca. O programa de vermifugação funciona da seguinte forma: a gente pega todos os animais, principalmente quando entra animal recém-adquirido, eles são vermifugados. A cada 3 meses é feita a vermifugação nos animais. Pelo menos uma vez por ano é feito um check-up com exame laboratorial para ver como está o nível de infestação dos animais. O controle nosso aqui é feito a cada 90 dias, todos os animais são vermifugados, potros acima de 60 dias. Antes de entrar com o produto na propriedade, a gente fez um OPG em todos os animais, detectamos um nível médio de infestação, usamos o produto, o Centurion, e após 90 dias fizemos novamente a contagem de ovos por grama e obtemos um resultado excelente e agora está praticamente tudo controlado. Eu recomendo o Centurion, é um vermífugo que nós estamos usando e sempre a gente analisa que o resultado é muito bom. Aqui no trabalho você vê e até nas festas você vê que o resultado é bom. Existem propriedades que são mais propensas a ter problemas parasitários e outras não. Mas como é difícil a gente quantificar isso e saber quais propriedades piores e as melhores com verminose, é bom se adotar um controle parasitário para todas as propriedades, para que ninguém tenha problema com infestação. Todos os animais devem entrar no protocolo de controle de parasita, porque não adianta nada fazer vermifugação em um lote e outro lote não fazer vermifugação, porque esse lote não tratado pode ser o lote de infestação que pode acarretar problemas da propriedade. Um controle muito rigoroso e seguir esse protocolo. Animais adquiridos, entra na propriedade, já é vacinado, já é vermifugado e é um controle rigoroso. A implementação de todas essas medidas são decisivas para se reduzir as chances de infecção e reinfecção, preservar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos equinos. Primeira coisa que a gente vê é um manejo nutricional melhorar também. Os animais engordam, a fase reprodutiva também melhora, as fêmeas ciclam melhor, os garanhões melhoram também libido, melhora a qualidade de sêmen. Então, o manejo parasitário é muito importante no manejo geral da fazenda. A vermifugação deve ser apenas uma parte de um programa eficiente de controle e prevenção da verminose equina. Existem outras medidas estratégicas que também precisam ser colocadas em prática para manter essa doença bem longe do rebanho. Guilherme, então, aproveitando aí a deixa final da reportagem, quais são as outras medidas que podem e devem ser colocadas em prática? É importante que o amigo produtor lance mão do rodízio de pastagens, que ele mantenha as instalações limpas, os piquetes, as instalações onde os animais vão estar, tem que estar constantemente limpas, principalmente aqueles ambientes das éguas e dos potros. Escovar os animais também ajuda no controle das verminoses. A gente destacou, Guilherme, medidas que envolvem o controle, a prevenção. Agora eu queria que você reforçasse como deve ser o tratamento curativo quando os animais já apresentam, a verminose equina. Paulinha, nesse caso a gente indica um protocolo de tratamento que é bastante eficaz e que vai recuperar muito rápido esse animal. A gente aplica o Centurion, que vai eliminar os principais parasitas dos equinos e aproveitamos para dar uma dose extra de energia para esse animal. A gente faz a aplicação do Vitamax, 1 ml para cada 25 kg de peso, pela via intramuscular durante 3 dias consecutivos. E só para a gente encerrar, quais as vantagens então de colocar tudo isso que a gente mostrou ao longo do programa em prática? Toda vez que a gente faz um bom controle da verminose dos equinos, nós vamos ter inúmeros benefícios para a fazenda, Nós vamos economizar em mão de obra, vamos aproveitar para fazer o medicamento na hora certa, eles vão ser mais eficazes. Dessa forma, nossa tropa vai estar muito mais saudável. Amigo produtor, a dica Valê de hoje é sobre a aplicação do Centurion, o vermífugo oral da Valê para equinos. A aplicação é muito fácil. O primeiro passo é verificar se o animal encontra-se sem alimentos na sua boca. Depois, basta girar o anel para ajustar o êmbolo de acordo com o peso do animal. Feito isso, nós devemos retirar a tampa da seringa e aplicar no espaço interdental, em cima da língua e em direção ao fundo da boca. Após a aplicação, nós recomendamos levantar a cabeça do animal para garantir a correta ingestão do produto.
A abronemose, também conhecida como ferida do verão, se caracteriza principalmente por lesões de pele de difícil cicatrização provocadas por vermes transmitidas pelas moscas domésticas e dos estábulos. Guilherme, no que consiste a abronemose equina? Paulinha, a abronemose equina é uma verminose que acomete os equinos e que geralmente é causada por dois parasitas, o abronema e a Drachamegastoma. E como é o ciclo de vida deste agente causador da doença? O ciclo de vida da abronemose é um ciclo de vida que a gente considera indireto, porque ele envolve aí um hospedeiro intermediário. Esse hospedeiro intermediário geralmente são moscas, tá? A mosca doméstica, a mosca dos estábulos e até mesmo a mosca dos chifres. Vamos dar uma olhadinha no esquema para isso ficar melhor ilustrado. Tudo começa quando o cavalo libera as fezes e juntamente com essas fezes estão saindo os ovos. Esses ovos contêm no seu interior a forma L1 das larvas. É o primeiro estágio dessa larva, tá? Esse primeiro estágio da larva vai eclodir, né? Vai sair dos ovos. E juntamente ali nas mesmas fezes existe a presença das larvas das moscas. As larvas das moscas, então, a L1 da mosca vai ingerir a L1 do abronema. E aí vai começar um desenvolvimento conjunto, onde a L1 da mosca se transforma na mosca e a L1 do abronema vai se desenvolver até uma forma que a gente chama de L3. Essa forma L3 é a forma infectante da larva. A partir daí, então, essa mosca vai posar no animal e vai depositar a larva. Geralmente essa larva vai ser depositada na mucosa conjuntival, ali próximo à boca, próximo às narinas ou ainda em lesões de pele. Por que elas vão estar justamente nesses locais? Porque ali tem condições de temperatura e umidade que atraem as moscas. Então as moscas vêm e vão depositar ali as larvas. Essa forma L3 só chega até a forma adulta quando há ingestão oral. Aí ela chega no estômago e se transforma na forma adulta para dar continuidade ao ciclo. Quando a larva é depositada na mucosa conjuntival, ocorre um quadro de conjuntivite granulomatosa. Quando ela é depositada na pele, aí vai ocorrer uma reação inflamatória e a formação de um nódulo. Esse nódulo é a abronemose cutânea, que é aquela ferida difícil de ser tratada que o criador conhece. É o que a gente chama de ferida de verão, de esponja, uma ferida muito difícil de ser tratada e que é bem conhecida do criador aí de equinos. Bom, agora que a gente já sabe, né, como funciona o ciclo de vida, você de casa vai acompanhar na reportagem quais os sinais clínicos da abronemose equina e como devem ser conduzidos o controle e o tratamento desta doença. A abronemose equina é uma doença parasitária e que ocorre com maior frequência nos meses quentes do ano. As larvas do verme causador da doença são eliminadas nas fezes dos animais e as moscas domésticas são as transmissoras da abronemose. Os impactos da infecção podem ser prejudiciais ao estômago, à pele, à cavidade ocular e aos pulmões dos equinos. De acordo com um médico veterinário da Valê, especializado em clínica e reprodução de equinos, Wilton Ramos, os sinais clínicos e o diagnóstico da doença são variáveis. A principal característica da abronemose seria o comportamento dessa lesão, da forma como ela se desenvolve no animal e o local que essa lesão ocorre. Com relação ao comportamento da lesão, é uma lesão que o criador trata ela como se fosse uma lesão normal, mas ele não tem sucesso. Ela continua crescendo, continua se desenvolvendo. E com relação ao local, ela sempre vai ocorrer em algum local que tenha qualquer tipo de secreção, porque é essa secreção que atrai a mosca que deposita os ovos da abronema, que dará início a essa lesão. Geralmente abaixo dos olhos, nas mucosas do animal, tanto a mucosa ocular quanto a mucosa da genitália do animal, em qualquer tipo de ferida que o cavalo não tenha acesso para espantar essas moscas que levam os ovos da larva. Como que a gente consegue comparar, então, a abronemose com outros tipos de feridas comuns nos equinos? A gente busca essa comparação para a gente ter um diagnóstico diferencial que nos auxilie no tratamento. E a gente compara a abronemose com outros dois tipos de feridas que também ocorrem. No caso, o tecido de granulação exuberante e a pitiose. No caso do tecido de granulação exuberante, seria uma cicatrização errada de uma ferida comum.
um corte numa cerca, existe uma cicatriz muito maior do que é necessário para o fechamento da ferida. E nesse tecido de granulação exuberante não há produção de nenhum tipo de secreção. No caso da pitiose, é uma ferida muito mais produtiva e muito maior do que um tecido de granulação exuberante e é provocada por um fungo. Já diferenciando essas duas doenças, essas duas lesões da abronemose, no caso da abronemose, o local da lesão é muito importante para que a gente consiga diferenciar, que acontece abaixo dos olhos, em qualquer outro tipo de ferida inicial que ocorra num local que o equino não consiga espantar essas moscas que depositam os ovos da larva, e na abronemose a lesão cresce para os lados, ela cresce em extensão e só se consegue cicatrizar essa lesão se a gente lançar mão de um tratamento específico para a abronemose. Agora, para se fazer o diagnóstico, não é algo tão simples assim como parece, né? Para que o diagnóstico seja feito da forma correta, é muito interessante, muito importante que o criador tenha também o suporte de um médico veterinário, porque ele vai saber diferenciar esses 3 tipos de doença. A abronemose equina raramente é fatal, mas causa prejuízos econômicos enormes aos criadores, principalmente quando é do tipo cutânea. Por isso, a prevenção é fundamental para afastar a abronemose das fazendas, eliminar os focos de proliferação das moscas e controlar periodicamente os parasitas são 2 das principais medidas preventivas. As principais medidas para a prevenção da abronemose equina que a gente tem que destacar são a higiene e a vermifugação. Então, se o criador tem um manejo sanitário, um manejo correto desses animais, mantendo as baias limpas, os locais de acesso desses equinos sempre limpos, ele já vai conseguir afastar esse vetor, esse inseto, no caso a mosca, que iria fazer a deposição dos ovos das fezes nas feridas. E com relação à vermifugação, ela é de extrema importância, porque ela que vai impedir que nas fezes dos equinos exista a presença dos ovos da abronema. Então, o animal vermifugado, ele não excreta os ovos da abronema. O tratamento da abronemose também precisa ser muito bem conduzido, com protocolos sanitários específicos para as diferentes formas de manifestação da doença. Para que você consiga fazer um tratamento com sucesso, é necessário que você proceda na aplicação oral e local de parasiticidas que combatam as larvas da abronema. E esse parasiticida indicado é o Centurion. Você procederá na aplicação do Centurion durante 3 aplicações com intervalo de 7 dias cada. E no local da ferida você aplicará o Centurion também durante 21 dias. Todos os dias. Então você fechará o ciclo de tratamento com o mesmo produto, tanto oral quanto tópico. Perfeito, agora a gente sabe que essa é uma doença que causa inúmeros prejuízos econômicos a todos os criadores de cavalo de todo o país. E como a gente sempre diz aqui no programa, a prevenção é o melhor caminho, não é mesmo? Justamente, a prevenção no caso da abronemose é com certeza o melhor caminho, principalmente pelo fato de ser uma lesão de um tratamento tão difícil. Então, se o amigo criador que está nos assistindo proceder com a prevenção, e no caso da prevenção seria a aplicação do nosso Centurion durante todo o ano, de 90 em 90 dias, promovendo a vermifugação desses animais e combatendo a abronema, ele com certeza não terá dificuldades, não encontrará problemas com a abronemose dentro de seu plantel. Com certeza é um investimento que se paga, né? E ainda sobra troco, né? Com certeza, a vermifugação de um equino durante o ano sai muito mais barato do que o tratamento de uma única ferida causada pela abronema. 95% das cólicas em cavalo é de origem do trato gastrointestinal. A principal causa desse desconforto é a alimentação, né? A gente, como já está acostumado com o cavalo estabulado, encocheirado, muitas vezes a gente esquece que esse animal ele é solto, ele é, anatomicamente, fisiologicamente, ele é feito para estar a campo, solto, pastoreando. Quando a gente traz esse animal para a cocheira, a gente acaba mudando esse manejo e mudando também a alimentação, deixando ele, ao invés de comer um pasto solto, trazemos para a cocheira, inserimos o carboidrato, aumentamos a quantidade ofertada e espaçamos o intervalo de alimentação. Então isso é muito importante porque a alimentação e o manejo, ela tem que ser preventiva para evitar quadros de cólica equina. Os sinais clínicos clássicos da cólica são quando o animal começa a cavar, a se rolar, a demonstrar dor, né, a se deitar, a levantar, ou também pode se demonstrar de outras formas, como o animal mudar comportamento, apatia, perder o apetite. Então, o treinador, o proprietário, o tratador que está acostumado com esse animal, ele é muito importante na identificação dessa alteração de comportamento
para que esse animal seja atendido o quanto antes. Isso é uma coisa muito importante no atendimento de cólica, que o sucesso do atendimento ele é diretamente proporcional à agilidade no início do tratamento. Os riscos são inúmeros para o nosso paciente. A gente pode ter o início de um quadro clínico de cólica e acabar desenvolvendo outras doenças, como a peritonite, uma endotoxemia, até a laminite, que são doenças muito graves no cavalo. E a pior consequência de todos, o nosso paciente vira óbito, né? Por um atendimento que foi muito demorado e quando o veterinário chega para o atendimento, já não tem mais como nem realizar o atendimento clínico, muito menos encaminhar a cirurgia a tempo da resolução do quadro clínico. O diagnóstico da síndrome cólica inicia a partir do momento que a gente chega na propriedade e observa o animal. Então, observa a alteração de comportamento, observa se está deitado, cavando, isso é fundamental. Depois, a gente inicia uma conversa com o tratador, com o responsável pelo cavalo, para tentar obter o máximo de informações sobre o que aconteceu, sobre o histórico desse animal. Se houve uma mudança na alimentação, se houve uma mudança de manejo, isso é fundamental no nosso achado clínico. Primeiro inicia com o exame clínico geral, com os principais parâmetros clínicos, que é a auscultação da frequência cardíaca, frequência respiratória, tempo de preenchimento capilar, prega, cutânea, né? A aferição da temperatura e a auscultação do trato digestório. A partir daí, a gente inicia a passagem de sondagem nasogástrica, né? Ela pode ser tanto terapêutica como diagnóstica, né? Nos fornecendo a gravidade desse caso. Então, não existe hoje atendimento de cólica sem a passagem da sondagem da sonda nasogástrica, é de fundamental importância no atendimento. A gente tem que estar muito atento quando leva esses animais para eventos, né? Então, a gente não pode esquecer que o cavalo ele é uma presa e é um bicho extremamente suscetível ao estresse. Então, qualquer mudança de ambiente de manejo pode nos ocasionar a síndrome cólica. Então, ter o cuidado para não mudar a alimentação, levar a ração de casa que ele já está acostumado a comer na mesma quantidade, não botar um ovo verde, né? Levar a alfafa de casa, porque a flora do cavalo está acostumada já àquele tipo de alimentação. Então, esses cuidados de manejo, botar ele em um ambiente mais calmo e manter esse mesmo manejo de alimentação é fundamental para a gente evitar que em eventos a gente corra risco do desenvolvimento da síndrome cólica equina. Muitas vezes o proprietário reluta em chamar o veterinário na esperança que o caso se resolva sozinho e muitas vezes pode até aplicar uma medicação que vai mascarar a dor e prejudicar a nossa avaliação clínica. Então chame o veterinário, que é um profissional capacitado para o atendimento do seu cavalo e evite que corra risco do seu animal perder a vida por causa de uma demora do atendimento num problema que é tão corriqueiro na medicina equina, mas tão grave, que é a síndrome cólica. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da diferença entre o milho e a ração. Qual é o melhor, né? Qual é o melhor concentrado para eu estar fornecendo para o meu cavalo? Então, se você está curioso para saber, já deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e bora lá para a dica junto comigo. Bom, qual a diferença entre milho e a ração concentrada para cavalos? Bom, o milho, ele é muito fornecido já há anos para os cavalos, porque ele tem um custo-benefício muito barato, né? Ele é muito barato perto das outras rações. E também ele é um alimento que ele engorda o cavalo muito rápido, porque ele é praticamente só carboidrato, né? Então, o milho, ele engorda o cavalo justamente pelo fato de ser só carboidrato, ele é muita energia, né? Porém, a gente tem que ver que o cavalo gordo não é sinônimo de saúde, né? Tem tudo isso, né? Um cavalo saudável é aquele que está com a nutrição em dia, com todos os nutrientes em dia na alimentação dele, né? Então, se você fornecer só um milho e não tiver um pasto, né, um volumoso de boa qualidade que supra essas outras necessidades dos cavalos, que são a proteína, a fibra, as vitaminas, os sais minerais, você vai estar, de certa forma, deixando seu cavalo com uma deficiência nutricional, ok? E por que a ração é melhor do que o milho? Então, já deixo aqui qual que é a melhor. O melhor é a ração, porque a ração concentrada para cavalos, o próprio nome já diz, ela é para cavalos. Ela é específica para esses animais. Então, ela já passou por todo um processo de análise. Então, teve vários profissionais que fizeram análise e chegaram nessa fórmula final da ração concentrada para cavalos, em que entra o carboidrato, todas as rações são à base de milho, é claro, porém, que é a base do carboidrato, porém elas vão também com proteínas, elas vão com fibras,
com vitaminas, com sais minerais, enfim, ela é um conjunto de todos os nutrientes que o teu cavalo precisa. Então, por isso que a ração é bem melhor que o milho para a saúde do teu cavalo. Tá bom? Ah, mas a minha família, meu pai, meu avô, minha avó sempre deram milho pro cavalo e pros cavalos deles, os bichos sempre foram forte, gordo e tal. Lógico, na minha família também. Antigamente o pessoal dava muito milho para os cavalos porque não tinha a facilidade que a gente tem hoje em dia de estar comprando a ração específica para cavalo. O mercado do cavalo cresceu muito e vem crescendo muito nos últimos anos. E com isso, né, a gente vem aí tendo várias marcas de rações muito boas e normalmente não são tão caras assim. Então às vezes você acha que uma ração para cavalo é muito caro. Não, às vezes é um preço aí um pouquinho mais caro que o milho, mas é uma coisa que você consegue encaixar no teu orçamento. Ah, Ju, mas eu não posso dar ração para o meu cavalo agora porque eu não tenho condições e tal. Bom, não tem problema, você pode continuar dando milho para o teu cavalo, porque é melhor, enfim, dar algum tipo de concentrado do que não dá, mas opte pelo menos pelo milho triturado, né, a quilera de milho, porque a quilera de milho ela vai ter uma absorção melhor no organismo do teu cavalo, porque ele já vem triturado, e também não vai estar acabando aí com os dentes do cavalo, porque a questão da mastigação do milho, né, o milho é um grão duro, vai estar aí quebrando, pode vir a quebrar, pode dar problema de palatite no cavalo também, porque é um problema que machuca o céu da boca e o cavalo fica com dificuldade de se alimentar, então tem tudo isso. Então pelo menos opte pelo milho triturado, que já vai ser de grande valia aí para a saúde do teu cavalo, ok? Então fica a dica aí para você, se você tiver condições, troque o alimento concentrado do milho para ração, tá? Não estou criticando você que fornece milho pro teu cavalo, você pode continuar fornecendo milho, mas pelo menos tente fornecer aí a quilera de milho, tá? E você que tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor, veja, dê uma pesquisada, procure, tem várias marcas de rações com preço acessível hoje no mercado, né? E troque aí, faça a troca desse concentrado para o teu cavalo, né? De forma gradual, né? De forma gradativa, aos pouquinhos, para não dar o impacto no organismo do seu animal, né? E faça a troca aí do milho pela ração concentrada para cavalos, ok? E no vídeo de hoje eu venho trazer mais uma dica para vocês a respeito de alimentação de cavalos. Bom, hoje a gente vai falar a respeito de alimentação de cavalos em baias cocheiras. Em primeiro lugar, né, eu sempre volto a dizer que se você tem espaço para poder estar deixando o teu cavalo a maior parte do tempo solta, essa é a melhor opção, tá? Porque os cavalos, como eu já disse em vários outros vídeos, é a natureza deles eles ficarem a maior parte do tempo soltos e não presos em cocheiras. Porém, se no seu caso você realmente necessita que ele fique a maior parte do tempo preso, né, nas cocheiras, existem alguns cuidados essenciais que a gente tem que tomar quanto à rotina desses animais. O cavalo é um animal de rotina, então qualquer alteração já vai deixar ele estressado, já vai, né, acabar mexendo na performance dele lá na frente depois, se você tiver um cavalo atleta aí, por exemplo. Então é muito importante que a gente mantenha a rotina na vida desses animais, principalmente os que vivem em cocheiras, porque eles não têm com que se distrair. Os cavalos que ficam soltos, eles ficam pastando, né, andando para lá e para cá, e com isso passa o tempo, né? Eles usam a questão da pastagem justamente também para poder passar o tempo. E os animais que ficam em cocheiras não, então é muito mais propício o desenvolvimento de vícios, né, como cocheira, alguns tiques, né, que os cavalos que ficam em cocheiras acabam desenvolvendo, justamente pelo fato de eles não estarem no seu habitat natural. E quais que foram as maiores dúvidas, né, que o pessoal me mandou nesse outro vídeo que eu tenho aqui no canal? Questão de quantidades e horários, né? Quais que são os horários, quais que são as quantidades, né? Quais são os cuidados maiores que eu tenho que tomar? Bom, eu vou exemplificar com o que eu faço na chácara quando eu tenho que deixar as minhas éguas presas, dias de muita chuva, aquelas semanas que chove a semana inteira e fica com muito barro, né? Então eu prefiro deixar elas presas, né, nas cocheiras, mas para isso a gente toma certos cuidados, ok? Bom, então supondo que o seu cavalo fique a maior parte do tempo preso, né? E vamos levar em consideração o que eu faço lá na chácara. Lá nós temos disponível a pastagem, né, nos piquetes, e nós temos também feno, o cost cross, né, e às vezes, né, a gente dá a alfafa também, que é melhor, né, ela tem mais proteínas do que o cost cross, o Tipton ou qualquer outro tipo de feno. Então lá na chácara, como a gente utiliza elas mais como animais em manutenção, que não são animais que trabalham todos os dias, elas recebem uma quantidade de ração de 3 quilos por dia. Esses 3 quilos a gente divide em 3 refeições. Tá? Então são elas de manhã cedo, já logo quando a gente acorda. Então lá por 7, 7h30 elas já recebem 1 quilo de ração, tá? No meio-dia, né, horário de almoço,
elas recebem mais 1 quilo de ração e no final da tarde, lá por 6h30, por aí, elas recebem a terceira porção de ração, terceira e última porção de ração. Aí onde que a gente encaixa o feno, né, o volumoso nessas refeições? A gente encaixa entre as refeições, né? Então, por exemplo, de manhã elas receberam às 7h30 da manhã uma fração de ração de 1 quilo. Ali entre meio-dia, ali nesse período de tempo entre 7h30 e meio-dia, ou seja, lá por 10h30, a gente dá um travesseirinho de feno, né? 1 ou 2 travesseirinhos de feno, dependendo, né, do tamanho do travesseiro, né? Eles não vêm todos, né, do mesmo tamanho, né? Então, se o travesseiro for muito pequeno, eu coloco 2 ou então 1, né? Mas nunca passando disso. Então, fica assim: 7h30 da manhã, uma porção de ração. 10h30, uma porção de feno. Meio-dia, uma porção de ração. E daí, na parte da tarde, lá por 3h30, mais uma porção de feno. Aí a gente coloca a última porção de ração, que é às 6 horas. 6h30, elas recebem a última porção de ração. E antes de dormir, que é a janta, lá por 8h30, 9 horas, elas recebem mais uma porção de feno. Por que que é importante a gente estar fornecendo feno também à noite? Principalmente para animais que ficam em cocheira. Porque eu volto a dizer que o cavalo, ele usa a forma de ele se alimentar, dele pastar, como um passatempo para ele. E o cavalo que fica em cocheira, ele não tem esse passatempo, então ele tem que estar se distraindo com alguma coisa, né? Então, isso também é muito importante para os animais que dormem em cocheira, né? Então, se o teu cavalo fica durante o dia solto em piquete e à noite você recolhe, é importante também você estar fornecendo feno para ele, né? Ou capim picado, enfim, né? O tipo de volumoso que você oferecer para ele, também na parte da noite, porque ali ele vai ficar um período do tempo da noite se distraindo com aquilo, né? Então ele não vai ficar estressado, ele não vai ser menos propício dele desenvolver alguns tipos de vício. Então é por isso que é muito importante a gente estar fornecendo também a questão do volumoso na parte da noite para os animais, justamente devido ao fato deles usarem a forma de se alimentar como um passatempo para eles. Bom, gente, essa é um exemplo que eu dou meu aqui da forma que eu trato os meus animais, né, para vocês. Lógico que tudo isso vai depender da rotina do teu cavalo, né? Se é um animal que está em treinamento, então você vai ter que conseguir encaixar isso na rotina também do teu cavalo. Se você não consegue fornecer 3 vezes ao dia a ração para ele, pelo menos 2 vezes ao dia, né? De manhã e à noite, né? Mas nunca forneça, por exemplo, 3, 4 quilos de ração numa refeição só. O segredo do manejo está na quantidade de refeições que você faz, né? Então, por exemplo, o cavalo ele pode comer aí até 6 quilos de ração por dia, dependendo do cavalo, dependendo da modalidade dele, e se é necessário ele comer 6 quilos de ração por dia, ele pode comer. Mas você nunca pode dar 6 quilos de uma vez só, e sim você deve fracionar esses 6 quilos na maior quantidade de refeições possível, que é aí que você vai estar evitando a cólica no seu animal, ok? E é claro, volto a dizer, se o seu cavalo não precisa de uma fração de 6 quilos ou de 4 quilos ou enfim, né, de tudo isso de ração durante o dia, não forneça, forneça apenas o que é necessário, tá bom? Mais uma dúvida a respeito de quantidades, quanto que eu devo fornecer para o meu cavalo, né, de comida. Bom, o cálculo é básico e é simples, né, então a gente deve fornecer 1% do peso vivo do animal. Como assim 1% do peso vivo do animal? Por exemplo, se o teu cavalo pesa 400 quilos, você vai fornecer 4 quilos de ração por dia para ele, fracionados em 3 vezes ao dia. Se ele pesa entre 400 e 500 quilos, você pode estar fornecendo aí um pouquinho mais. Sempre fracionando em várias refeições por dia, aí de 2 a 3 vezes por dia, para poder estar evitando a questão das cólicas nos cavalos, ok? E quantidade de feno, como que eu vou saber quanto por dia que o meu cavalo deve comer de feno, quanto por dia que o meu cavalo deve comer de capim? Bom, um cavalo, quando ele se alimenta exclusivamente de feno, né, que é o pré-secado, a gente tem que fornecer para ele de 6 a 7 quilos de feno por dia. Se o teu cavalo come capim moído, enfim, você deve fornecer para ele de 10 a 12 quilos por dia. Por que que o feno é menos e o capim é mais? Porque o capim, ele também vem junto com ele uma grande quantidade de água. Então, para você estar suprindo a quantidade de nutrientes que o teu animal precisa, a quantidade de fibras que o teu animal precisa, comendo apenas capim, ele precisa de uma quantidade maior, porque ele recebe muita água junto. Já o feno, não. Já, bem pelo contrário, né? Se o teu cavalo se alimenta só de feno, disponibilize bastante água limpa, né, para ele, não deixe faltar água, porque quanto mais matéria seca ele comer, mais sede ele vai sentir, mais necessidade de água ele vai ter, né? E o cavalo precisa justamente de muita água também, justamente para poder ajudar na questão do sistema digestivo.
A pitiose é uma doença provocada por um fungo que se multiplica nas plantas aquáticas e que, por isso, é mais comum na época de cheia. Como é que o animal se infecta? O animal entra nessas baías ou para se alimentar, ou para beber, ou para se refrescar, e o fungo penetra através de feridas na pele do animal. Em geral, nas partes que ficam imersas, que são as patas, os pés e talvez, se a água estiver muito alta, às vezes até na região da parte baixa da barriga. Esse fungo penetra na pele, forma feridas que são pequenas no início, mas que podem adquirir grande volume, levando o animal à incapacidade de se locomover e de se alimentar. O alerta para os produtores é que eles fiquem atentos às enfermidades que são mais comuns na tropa nessa época do ano ou durante a cheia. Então, inspecionar a tropa para detectar o que a gente chama de botões, que são essas feridas iniciais que acometem ou que aparecem nos animais na parte mais baixa, né? Então nas patas, nessas regiões que ficam imersas na água quando o animal entra nas baías. É aí que ele tem que reparar se existe algum ferimento que indica a ocorrência da pitiose. O tratamento padrão para pitiose é a aplicação de um imunoterápico chamado Pitimvac. Apesar de ser chamada de vacina, ela é um medicamento para tratamento da pitiose. Foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Santa Maria na década de 90 e testada para o tratamento dos animais. Lembrando que o tratamento só tem uma maior chance de cura quando detectada a doença precocemente. Assim que o proprietário detecta essa ocorrência da doença, ele vai aplicar o Pitimvac com intervalo de 14 dias entre uma dose e outra. As aplicações são subcutâneas, em geral na região aqui da tábua do pescoço, né? E ele fazendo essa aplicação já no início da detecção da doença, quando as feridas são bem pequenas, ele tem uma chance aí de 80% de recuperação do animal. Nos casos onde os produtores ou o pessoal não nota a ocorrência da doença no início e ela ganha um volume muito grande, ela fica parecendo um tumor e nesses casos o tratamento com a imunoterapia não dá tão bom resultado. Então, nesses casos, o indicado é que seja avaliado pelo médico veterinário a necessidade e a disponibilidade de fazer a cirurgia para fazer o tratamento com imunoterapia. Os outros tratamentos com outras drogas indicados para pitiose, eles não dão tão bom resultado e às vezes também você tem que tomar muito cuidado com os efeitos colaterais, principalmente o uso de anti-inflamatório esteroide. Bom a gente abrir um parêntese porque nessa época de cheia a gente tem também ocorrência de doenças bastante comuns, né, na tropa, que seria inclusive o mal de cadeiras, por conta do aumento do número de mutucas nessa época. Então, se o produtor vai fazer a aplicação da Pitimvac ou de qualquer outro tipo de medicamento na tropa, a principal recomendação é, sempre que for aplicar qualquer medicamento injetável no seu animal, use seringas e agulhas descartáveis e individuais.